A imersão de Gabriel Bortoleto no simulador de última geração da Audi em Neuburg-an-der-Donau representa o estágio mais crítico e silencioso de sua preparação para a revolução técnica de 2026. Longe dos holofotes das pistas reais e do glamour do paddock, o jovem brasileiro dedica jornadas exaustivas de mais de 10 horas diárias para traduzir linhas de código e modelos matemáticos em sensações táteis que ditarão o DNA do primeiro carro totalmente Audi na história da Fórmula 1. Este ambiente controlado, onde a realidade virtual se funde com a engenharia de ponta, tornou-se o escritório principal de Bortoleto, permitindo que ele explore limites dinâmicos que seriam perigosos ou impossíveis de testar em um circuito real. A precisão do simulador da Audi é tamanha que cada ondulação do asfalto de circuitos como Suzuka ou Interlagos é replicada com fidelidade milimétrica, exigindo que o piloto brasileiro refine sua percepção sensorial para fornecer o feedback necessário ao desenvolvimento da unidade de potência e do chassi integrado. O trabalho de Bortoleto no simulador vai muito além de apenas memorizar traçados ou buscar o tempo de volta mais rápido. Ele atua como o elo vital entre os departamentos de aerodinâmica e os engenheiros de software, testando centenas de variações de mapeamento do motor híbrido. Com a introdução das novas regras que priorizam a entrega de energia elétrica de forma massiva, o piloto precisa aprender a gerenciar o fluxo de potência em tempo real, testando como o carro se comporta quando a bateria atinge o limite de descarga em retas longas. Gabriel tem sido fundamental para ajudar a Audi a definir a curva de torque ideal, experimentando diferentes configurações que buscam equilibrar a agressividade necessária para ultrapassagens com a suavidade exigida para preservar os pneus em stint de corrida. Cada entrada de curva simulada gera gigabytes de dados que os engenheiros analisam instantaneamente, ajustando parâmetros de suspensão e rigidez torcional que serão aplicados no protótipo físico. A rotina em Neuburg exige uma disciplina mental férrea, pois o simulador pode ser um ambiente exaustivo e claustrofóbico. Bortoleto enfrenta sessões de correlação onde o objetivo não é a velocidade pura, mas sim validar se o comportamento do software condiz com os dados coletados nos raros testes de pista. Se o simulador aponta um ganho de 2 décimos com uma nova asa dianteira, é responsabilidade de Gabriel confirmar se essa mudança resulta em uma frente mais direta ou se gera uma instabilidade indesejada na traseira em curvas de alta velocidade. Sua habilidade em comunicar nuances técnicas complexas em inglês e italiano tem impressionado a cúpula da Audi, facilitando a integração entre os engenheiros que vieram da antiga estrutura da Sauber na Suíça e os especialistas em motores na Alemanha. A fluidez desse diálogo técnico é o que permite que a equipe acelere o ciclo de desenvolvimento, tentando recuperar o terreno em relação a escuderias que já possuem décadas de dados acumulados. Durante as simulações de corrida completa, Bortoleto é submetido a cenários de estresse extremo, incluindo falhas mecânicas simuladas, variações súbitas de aderência e estratégias de pit stop reativas. Ele treina exaustivamente o uso do novo sistema de aerodinâmica ativa, alternando entre as configurações de baixo e alto arrasto através de comandos no volante enquanto mantém o foco na trajetória. Essa multitarefa cognitiva é o que diferenciará os pilotos de elite em 2026, e o brasileiro está usando o simulador para transformar esses processos complexos em memória muscular. A Audi investiu pesado em tecnologia de feedback de força no cockpit e em sistemas de projeção visual que enganam o cérebro para simular forças G, permitindo que Gabriel sinta a transferência de peso do carro de forma muito próxima da realidade, o que é essencial para que ele possa dar opiniões precisas sobre o equilíbrio do carro em frenagens fortes. A importância deste trabalho silencioso reflete-se na confiança que Mattia Binotto e a diretoria técnica depositam no jovem piloto. Ao colocar Bortoleto como o principal testador do modelo de 2026 no simulador, a Audi está moldando o carro ao redor das preferências e do estilo de pilotagem do brasileiro. Gabriel prefere um carro com uma frente muito responsiva e uma traseira que aceite pequenas rotações controladas, e os engenheiros estão trabalhando para garantir que o chassi RS26 entregue essa característica sem comprometer a estabilidade aerodinâmica. Esse processo de cocriação entre homem e máquina é o que define as parcerias de sucesso na Fórmula 1 moderna, e o tempo que Bortoleto passa na caixa de metal em Neuburg é o investimento necessário para que, ao alinhar no grid na Austrália, ele sinta o carro como uma extensão natural do seu próprio corpo. Além dos ganhos técnicos, o simulador serve como uma ferramenta de entrosamento humano. Ao passar dias inteiros com os estrategistas e engenheiros de pista, Bortoleto constrói uma relação de confiança mútua que será vital sob a pressão de um final de semana de GP. Eles estão desenvolvendo uma linguagem própria,
códigos e termos técnicos que agilizam a comunicação via rádio. A precisão do feedback de Gabriel permite que a equipe de simulação descarte caminhos de desenvolvimento sem saída de forma muito rápida, economizando milhões de euros dentro do teto de gastos da categoria. A eficiência do brasileiro no mundo virtual está se traduzindo em uma economia de tempo real para o projeto da Audi, permitindo que a fabricante alemã foque seus recursos nas áreas onde o ganho de performance é mais difícil de alcançar. Enquanto Nico Hülkenberg traz a experiência de centenas de largadas para validar os conceitos de corrida, Bortoleto traz a energia e a familiaridade de uma geração que cresceu em simuladores de alta performance. Ele é capaz de testar variações extremas de setup que um piloto mais veterano talvez hesitasse em explorar, empurrando os limites do que o software da Audi considera possível. Essa dualidade entre a juventude digital de Gabriel e a experiência analógica de Nico cria uma base de dados completa para a Audi. No simulador, Bortoleto muitas vezes supera os tempos de referência estabelecidos pelos pilotos de teste dedicados da equipe, mostrando que sua velocidade natural não depende apenas do asfalto real, mas de uma compreensão intrínseca de como extrair performance de um sistema complexo. O roteiro de testes no simulador para os próximos meses inclui a simulação de condições climáticas variáveis e a análise profunda do comportamento dos novos pneus Pirelli que serão introduzidos com o regulamento de 2026. Bortoleto passará centenas de horas virtuais apenas entendendo como o calor excessivo ou o frio intenso afetam a degradação química da borracha sob a nova carga aerodinâmica. Este nível de detalhismo é o que separa os estreantes que apenas participam daqueles que chegam para liderar. A dedicação de Gabriel ao simulador da Audi é a prova de seu comprometimento total com o projeto. Ele não está apenas esperando pela sua estreia, ele está construindo ativamente o veículo que o levará a disputar pontos e pódios no topo do automobilismo mundial. A cada sessão encerrada, o debriefing de Bortoleto dura horas, onde ele analisa a telemetria comparada e sugere mudanças em algoritmos de controle. Ele se tornou um especialista em identificar bugs de comportamento dinâmico que poderiam custar